Sim, participar da pauta que a gente vai ter agora aqui no nosso programa, tá? É sobre anemia. Você pode tirar todas as suas dúvidas sobre todos os tipos de anemia, né? Que podem acometer as pessoas. E lembrando do nosso e-mail, manhagazeta@tvgazeta.com.br. Você pode mandar o e-mail direto ou entrar no site do Manhã Gazeta através do site da TV Gazeta, www.tvgazeta.com.br/Manhã Gazeta, tá bom? Deixa eu já então cumprimentar o Dr. Leandro de Pádua, que é hematologista da Cordicel, que está com a gente hoje aqui, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, tudo jóia? Pelo convite. Você pode mandar sua dúvida, tá? Sua pergunta, de repente você tem algum caso de anemia aí na sua família, quer tirar qualquer dúvida que você tiver, fique super à vontade. Eu já te encontrei, acho que foi no outro programa aqui da casa. Sim. Ai, que bacana, legal que a gente mata a saudade dos convidados aqui também, obrigado, né? O Dr. Leandro, que é graduado em Medicina pela Universidade Severino Sombra, também especialista em hematologia, né? Isso. A anemia, ela é considerada uma doença assintomática ou não? Não necessariamente. Alguns tipos de anemia podem provocar alguns sintomas, principalmente eles, o cansaço, a fraqueza, a inapetência no levantar, uma dificuldade, tem uma limitação do cotidiano do dia a dia, Regiane. Então o telespectador tem que entender que sempre a necessidade da visita, dos exames de cotidiano, que são os exames anuais, a visita a um médico, a um clínico, ou principalmente quando tem esses sintomas que são os mais comuns dentro da anemia, incluindo também dor de cabeça. Dor de cabeça pode ser um sintoma também de anemia. Ah, é? Mas uma dor de cabeça muito recorrente, nesse caso. Sim, não é um paciente que tem uma história de enxaqueca, que usa medicamentos, que faz acompanhamento já com um médico neurologista, que vai ter anemia. Não é bem assim. É uma dor de cabeça e associados a esses outros sintomas e aos sinais também de queda de cabelo, as unhas ficam mais quebradiças, fica um pouco mais pálido, a palidez no corpo, o esbranquiçamento no rosto, nas mucosas, que é no lábio ou até mesmo na pálpebra, e também nos dedos, nas mãos, que dá para identificar, dependendo do nível de anemia também. Tá, então isso também é uma coisa que a gente pode verificar em casa, né? Aquele autoexame da pálpebra para ver se ela está muito esbranquiçada também. Pode, claro que o critério sempre é médico de análise disso, dúvida, né? Mas de repente você médico... Sim, sem dúvida. Sempre a avaliação do médico é fundamental. Às vezes, você está um pouco mais pálido do que ontem, assim, não. Às vezes a pessoa não acordou bem, ou está com com outros sintomas, ou tem um outro tipo de alteração e não necessariamente tem anemia naquele momento. E não existe só um tipo de anemia, né? Que normalmente acredito eu que seja mais comum, me corrija se eu estiver errada, a falta de ferro no organismo. Existem outros tipos de anemia também, né? Isso. Regiane, é importante o teu telespectador entender que a deficiência de ferro, que está relacionada diretamente com a alimentação, e isso a absorção de ferro é fundamental. Então, essa é a principal anemia que nós temos, mas outros tipos de anemia com outras deficiências de outras vitaminas e até mesmo relacionada com outras doenças, seja elas hereditárias ou até a perda de sangue pelo fisiológico, que acaba a mulher tendo uma menstruação aumentada, então acaba desenvolvendo essa anemia. Então, por absorção, quer dizer, pela alimentação e até mesmo por perdas. Então, essa sim é a anemia mais comum, que é a deficiência de ferro. Está completamente correta, Regiane. Certo. Tem alguma preferência essa doença por homens ou mulheres? Não necessariamente. Claro que as mulheres, pelo fato de elas terem a menstruação mensal, ou seja, a perda mensal de ferro e às vezes a má absorção a falta de ingesta pela alimentação da mulher, a gestação, associado a perdas e associado ao dia a dia, que hoje a mulher do século XXI trabalha, a mulher do século XXI tem que cuidar da casa, a mulher do século XXI ela tem filhos, então ela acaba se expondo um pouco mais a esse tipo da anemia ferropriva, que é a anemia por deficiência de ferro. Durante a gravidez pode acontecer, então? Pode, é fundamental, porque é tão importante a mulher ela absorver mais ferro do que o nosso comum. Então, por exemplo, um bife, tá? Um bife comum, uma carne de 100 miligramas, tá? Que
que nesse bife você tem 3 miligramas de ferro, tá? Então, o ideal de nós atingirmos a absorção diária são em torno de 5 a 8 miligramas. O que a gente precisa por dia de 5 a 8. Exatamente. No caso da grávida, esse... É o dobro. É o dobro? É o dobro. Então, o caso da grávida, ela precisa ingerir muito mais. Então, ela precisa ingerir 3 bifes por dia, vamos dizer assim. Claro que todo com uma relação com o nutricionista em paralelo, com a relação da dieta dela. E assim, a limitação de algumas populações na nossa realidade, no nosso país, acaba que não consegue atingir o ferro. Isso, na alimentação fica muito difícil chegar nessa quantidade. Então é muito importante, através do médico, ela conseguir um complemento, um suplemento alimentar. Fundamental, justamente pela essa deficiência que ela vai acabar se alimentando por 2 pessoas, pela gestação e por ela mesma. Então ela precisa 2 vezes. Se ela tem algumas limitações, seja ela financeira, seja qual for, de se alimentar, vamos supor, um dos elementos mais ricos é a carne e outros, então ela vai precisar se repor. Então o período de pré-natal, acompanhado com o ginecologista, o obstetra, ele vai sempre repor esse ferro durante a gestação para que a criança nasça saudável, para que ela tenha uma gestação saudável, e ela anêmica pode provocar alguns problemas durante a gestação. E é verdade que a mulher tem que fazer essa suplementação, principalmente pensando, claro, pensando na saúde do bebê, mas a dela, antes de mais nada, porque o bebê pega tudo que ele precisa. E aí o que fica em deficiência é no caso do organismo da mulher, acaba fazendo mal principalmente para ela. É verdade isso? É verdade, Regiane, é verdade. Assim, as gestantes, elas têm que se privarem também, além de privar a criança, mas ela tem que se privar primeiro, porque no momento do parto ou durante a gestação, ela pode desenvolver problemas de saúde. Esses problemas de saúde podem acarretar até a perda da criança e até a vida dela também. Certo. Então, se você tem um aborto fora do programado, e a gestante pode ter risco de vida. Então ela tem que ter muito cuidado, acompanhar extremamente o que o pré-natal, o ginecologista ou o obstetra orienta, e se ela continuar com anemia, ela busca um hematologista que ele vai dar as boas orientações. Então é fundamental. A anemia tem os seus sintomas que às vezes são simples, fora da gestação, mas é fundamental buscar o médico, mas na gestante assim, imprescindível a visita do ginecologista, obstetra e também do hematologista. Um pré-natal bem feito é o que define, né, como vai ser a sua gravidez muitas vezes, né? E até mesmo o desenvolvimento como vai ser o bebê, da criança. Exatamente. A gente tem umas imagens aí que mostram, né, como é que funciona, enfim, o sangue, essa parte circulatória e o que acontece no sangue quando a pessoa tem uma anemia. Vamos colocar elas, enquanto isso, claro, o doutor vai explicando pra gente, porque nos casos diferentes de anemia acontecem coisas diferentes no organismo e no sangue também, é isso? Claro, claro. Então, assim, existem nessas imagens, nós vemos aí os vasos, os vermelhos são as artérias, os azuis são as veias. Então, essas imagens mostram pra gente por onde o sangue percorre, ou seja, por todo o corpo. Por todo o corpo. O coração é fundamental para bombear todo esse sangue. Por dentro do vaso essa é uma hemácia uma hemácia normal que nós vemos. Todas essas células vermelhas são as hemácias. Essas células brancas são os leucócitos, são os defensores do nosso corpo. E as células azuis que mostrou anteriormente são as plaquetas. Aí tem uma imagem mais de iluminação, de uma imagem fluorescente, mostrando também como elas correm. Então, o sangue corre por todos os nossos vasos, aí as células azuis, as células vermelhas, que são as hemácias. Quando nós temos uma anemia por deficiência de ferro, essas hemácias podem estar mal formadas, elas podem estar, vamos dizer assim, com baixa de ferro na estrutura delas. Tá. Então essa hemácia aí é uma hemácia saudável. Então você imagina uma hemácia mais clarinha. Então quando ela passa nesses microvasos, elas podem se quebrar, destruir. Além disso, formando outros tipos de anemia. Elas ficam mais frágeis, então. Ficam extremamente mais frágeis, morrem mais rápidos, morrem mais rápido. Por isso que a gente sente esse cansaço, porque literalmente falta oxigênio no sangue. Exatamente. Então, a hemácia, a função dela é carregar o oxigênio. Quanto menor a quantidade de hemácia secundário, a deficiência de ferro
ou a outro tipo de anemia, então nós temos, nesse momento, a deficiência do carregamento do oxigênio. E isso vai propiciar para os sintomas no paciente, na pessoa. Então, sempre pensando que a hemoglobina, que são as hemácias, elas vão carregar o oxigênio. Na deficiência, começa a faltar vitamina para crescer o cabelo, para crescer a unha, até mesmo para a menstruação. Então, começa a menstruar menos, começa a ficar mais pálido, dor de cabeça começa a vir, as sensações de desmaio pode acontecer, dependendo do nível de anemia, o desmaio pode acontecer. Então, é fundamental para que não alcance tão grave esses sintomas, a busca de um profissional, seja ele clínico, seja ele um médico hematologista. E esse check-up a gente tem que fazer de quanto em quanto tempo e a partir de que idade, já que é uma doença que não escolhe muita idade, né? Geralmente, assim, basicamente, as gestantes e as crianças hoje são as mais acometidas, tá? Mas, no geral, anualmente as pessoas devem buscar o médico e fazer esse exame anual. Claro que pacientes ou pessoas que já acompanham com médicos, eles já vão fazer essa avaliação rotineiramente. Por exemplo, o paciente que tem pressão alta, que vai a cada 6 meses ou uma vez por ano, então ele vai fazer com o médico cardiologista dele uma avaliação, vai colher um hemograma. Se tiver alterado, o cardiologista vai dar as direções para ele. E assim, os outros profissionais, o neurologista, o pneumologista. Então, anualmente, o paciente que já acompanha contra o médico, ele já vai tendo essa característica de avaliação. Por outro lado, as pessoas saudáveis que não desenvolvem ou não têm nenhum tipo, ou não sabem nenhum tipo de doença, é importante a visita dessa pessoa a um médico clínico ou um médico especialista para fazer uma avaliação de colesterol, de hemograma, fazer as avaliações de hormônios, porque os hormônios também interferem nos tipos de anemia, e as avaliações rotineiras do ginecologista, principalmente para as mulheres. E as crianças, claro que com o acompanhamento do crescimento com o pediatra, ele vai avaliar o hemograma das crianças também, vai analisar quais os nutrientes. Por exemplo, eu vou te dar uma dica legal, olha só, para o seu telespectador. Geralmente, pessoas não gostam de comer fígado. Então, o fígado é um alimento rico, extremamente rico, porque todo o ferro do animal que passa pelo fígado, ele fica armazenado no fígado dele. Então, o fígado tem maior concentração de ferro. Então, a criança não vai comer aquele fígado. A maioria das crianças torce o nariz para o fígado, né? Mas faz? Ele é utilizado, inclusive, no tratamento de quem já está com anemia. Sem dúvida, assim como as verduras verdes, assim como... As verdes mais escuras, né? São mais escuras, exatamente. O brócolis. Brócolis. Exatamente, o espinafre, enfim. Então, você pega o fígado e cozinha dentro do feijão. E fica com uma característica mais diferente. Então, ele libera o ferro no feijão? Não, e ele libera, além do ferro no feijão, o feijão já tem ferro, porque faz parte de um grão, como a lentilha, o feijão e outros grãos. E aí, você associado no feijão, você tem uma rica quantidade de ferro para a criança se alimentar na hora do almoço. Para as grávidas também é uma boa essa dica, né? Com suco de laranja, porque a vitamina C é fundamental, isso é importante também. A vitamina C é fundamental para a absorção desse ferro. Então não adianta só a gente ingerir uma quantidade muito grande de ferro, se a gente não está ingerindo também um alimento que é como se fosse o veículo para que o organismo absorva esse ferro corretamente. Aí a criança vai falar para a mãe, olha mãe, eu quero passar naquela lanchonete que vem uma bebida gasosa, né, chamada muito escurinha, chamada Coca-Cola. Então aí ela vai, come o sanduíche com a Coca-Cola e não absorve quase nada de ferro, ao passo que ela come o fígado com o feijão e o suco de laranja, ela está super mais nutrida. Porque o açúcar atrapalha muito a absorção dos nutrientes, né, durante a refeição. Também. Né? O café, por exemplo, o chá é um bloqueador de absorção do ferro também. Olha, tá chegando muita pergunta aqui, vamos aproveitar que a gente falou aqui da anemia na gravidez. Eu tenho a pergunta da Kiara, obrigada pela sua pergunta, viu, Kiara? Ela está dizendo que ela está com hiremese gravídica. Você explica o que é que eu não sei. Estou no 3º mês de gravidez e me alimentando super mal, já que nenhum alimento para no meu estômago. Ela tem tido muitas dores de cabeça, muita fraqueza e palidez. Ela pode estar com anemia? Se sim, como tratar? Ou esses sintomas podem ser sintomas do primeiro trimestre, que realmente a gente sente muita coisa diferente, né? Regiane, a Kiara,
Obrigado pela pergunta, Chiara, mas a tua hiperemese gravídica provavelmente está relacionado ao início dos 3 meses de gestação. Obviamente que junto ao teu médico ginecologista, que ele vai te orientar quanto aos medicamentos para evitar esse excesso de vômito, para aumentar a absorção dos alimentos que é necessário. E você vai fazer um balanceamento junto com o nutricionista, já que você vomitou tanto e você talvez esteja vomitando tanto, é fundamental você acompanhar com o nutricionista para ver qual é o alimento mais importante para você que vai conseguir comer e que vai absorver melhor. Que você vai, de repente, conseguir ter uma absorção mais rápida, né? Sem dúvida. Antes que consiga colocar para fora. Nos 3 meses é onde começa a formar o nenê, começa a formar o coração e começa a desenvolver o sistema nervoso e assim toda a estrutura da criança. Muito ácido fólico, inclusive, né? Fundamental também. Precisa tomar, com certeza, né? Tem aqui um título que eu achei interessantíssimo, a pessoa foi bem inteligente, colocou urgente, claro que me chamou a atenção, né? É a Camila Gomes, ela está assistindo o programa, ela gostaria de saber sobre a anemia talassêmica. Meu filho tem 2 anos e 3 meses e no teste do pezinho dele deu traço de talassemia. Foi ao hematologista e ele disse que não precisava dar reposição de ferro para ele, mas ela gostaria de mais informações. Pelo jeito ela não ficou tranquila com a resposta do médico. Pois é. Então, o que acontece, Camila? O seu filho, agora com 2 anos, mesmo ele tendo um traço talassêmico, que é um tipo de anemia hereditária, está relacionado às anemias ditas do Mediterrâneo, mas os descendentes de italianos, espanhóis, portugueses, são muito frequentes, né? E nós somos descendentes dessas origens. Então, a talassemia está relacionada diretamente com essas origens e não necessariamente com a deficiência de ferro, e sim com a formação de hemácia algumas vezes a deficiência de ácido fólico, tá? Então, precisa se ver qual é o nível de talassemia do seu filho. Se é só um traço talassêmico, o acompanhamento com o hematologista, pelo menos de acordo com a orientação do seu hematologista, é fundamental no início do crescimento do seu filho, tá bem? Então, basicamente, é só o acompanhamento, porque depende do nível de talassemia. Porque existem talassemias um pouco mais, que não sejam traço, e elas são talassemias que provocam anemia, que desenvolvem outros tipos de anemia, de sintomas, e assim é importante reposição de vitaminas nesses casos. Tá certo. Tem a pergunta também da Aline, obrigada pela sua pergunta, ela é aqui de São Paulo, e gostaria de saber se pelo fato de eu ter tido anemia quando adolescente, a possibilidade genética da minha filha também ter. Quer dizer, é uma pergunta interessante para saber se isso passa também de mãe para filha, se existe uma predisposição já genética. Regiane, não necessariamente todas as pessoas que têm anemia são anemias por deficiência de ferro ou por outras deficiências de vitaminas. Isso pode ter acontecido quando você, Aline, quando você era criança, mas não necessariamente isso vai passar para os seus filhos, exceto se você tem uma anemia hereditária. Então, o que é anemia? Que passa de pai para filho, de avô para filho, de avô para neto e assim por diante. E essa anemia hereditária que está relacionado com a anemia falciforme, que está relacionado com a talassemia, que está relacionado com outras anemias não são tão comuns, e isso você pode passar para o seu filho, e dependendo do seu marido também, os dois podem passar para ele ou podem até não passar também. Uma pergunta curiosa aqui da Jaqueline. Bom dia, obrigada pela sua pergunta. Ela diz que tem uma irmã com anemia desde criança e não descobre a causa. O que pode ser? Hoje ela tem 52 anos e não descobre qual é a razão do problema. Regiane, obrigado pela pergunta, Jaqueline, mas existem pessoas ou pacientes que às vezes tratam, mas subtratam os tipos de anemia. Se realmente não está relacionado com a deficiência de vitaminas, isso é importante para a gente definir qual outro tipo de anemia que ela tem. Fora as anemias mais comuns, que é a ferropriva, tá? Ou seja, por deficiência de vitamina, existem as anemias que estão relacionadas às hereditárias. Mas tem outros tipos de anemias por deficiência de enzimas, relacionadas a uma absorção gástrica. Então, essas são as investigações que os pacientes devem fazer até o fim da investigação e o tratamento adequado para chegar com 50 anos, com 52 anos e não desenvolver mais, ou seja, fazer um tratamento
finalmente profilático. Tá. Para a gente evitar que desenvolva, desde que acredite que saiba a causa. Então, se é uma deficiência de enzima, então eu tenho que comer tal e determinado tipo de alimento, então eu vou me alimentar mais daquilo, porque daqui num tempo, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu posso desenvolver algum sinal, sintoma e até anemia. Pode ser alguma coisa na alimentação dela, de repente, que ela está... Pode ser. De repente ela se alimenta de alguma coisa que impede a absorção de ferro? Pode sim. Pode ser, como eu disse, uma má absorção relacionada ao estômago. Tá. Então, assim, você faz endoscopia também para ver se esse paciente não está tendo perda no estômago ou se tem alguma alteração na camada lembra que o estômago em uma parte do intestino, o duodeno, é a parte mais importante, que o duodeno, que é a parte mais importante onde absorve o ferro. Então, se é por deficiência de ferro ou se é por deficiência de alguma absorção, na endoscopia, o médico endoscopista, ele vai fazer análise daquela mucosa, daquela região. Se está com algum problema. Então, aquele tapete do intestino, do estômago, ele tem que estar muito bem. Se ele tiver um tapete irregular, ele não vai absorver da mesma forma. Então, isso pode ser uma das razões também. A Márcia está perguntando se o leite pode impedir a absorção de ferro. Não. Não tem nenhuma relação. Importante isso também. Bom, obrigado, Márcia, por ter perguntado. Então, importante isso. O leite nas crianças, principalmente quando ele está crescendo, não só o aleitamento, mas existem leites ricos em ferro. Então, ele é fundamental quando a criança está crescendo, e principalmente aquelas mães que secam a mama, não dá tempo de amamentar. Então, existem leites que é comercializado, que são ricos em ferro. Isso é fundamental também. Então, não, essa carência não existe. A gente encerrar, tem uma pergunta aqui da Adriana. Ela disse que o filho dela é prematuro, está com 5 semanas de vida e está com icterícia. Tem alguma relação com a anemia, icterícia? Tem. A icterícia é o amarelão nas crianças ou no paciente. Isso está relacionado, quando a gente viu no vídeo, a hemácia se destruindo. Quando ela destrói demais, pode estar relacionado com uma anemia e com o aumento dessa destruição. E essa destruição pode ser não só pela deficiência, mas pode ser por outras razões. E aí, ela tem que fazer uma avaliação com o médico pediatra neonatologista que ela seguiu, porque esse é um sinal importante, não só pela anemia, mas por outras alterações que são fundamentais. Então, não necessariamente é só um sinal de anemia, mas está relacionado sim. Tá certo. Olha, eu adorei esse papo. Foram muitas as perguntas que a gente recebeu aqui. Infelizmente não vai dar tempo da gente responder todas, mas o Dr. Leandro de Pádua já está convidado para voltar ao programa para falar sobre anemia e tantos outros assuntos relacionados à hematologia, tá? Muito obrigada pelo seu e-mail, você que mandou aqui e também participando do nosso programa. Fica aberto sempre o nosso canal aqui do Manhã Gazeta para que você participe sim. Muito obrigada, doutor Leandro. Regina, muito obrigado. Foi um prazer ter te encontrado de novo. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço a presença. Obrigado. Obrigada.